Aleluia. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado porque o Senhor separou essa noite para fazer milagres no nosso meio. Sei que o Senhor vai fazer grandes coisas. Eu oro para que o coração dos meus irmãos estejam abertos para tudo aquilo que o Senhor está falando, comunicando. E que em nome de Jesus Cristo a gente possa viver, Deus, uma noite de milagres, de transformação. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Senta aí, senta aí, senta aí. Uma hora o púlpito chega. Você viu lá, pau quebrando lá dentro. Vai dar bom. Todos estão bem? Rapaz, assim não tá não. Todos estão bem? Saulinho, eu te vejo aqui desde de manhã, irmão. Vou trazer seu colchão pra cá, viu? Pai, fazer um puxadinho pra você aí do lado. Já fica por aí, é forte, né, Saulinho? Fica de pé aí, Saulinho. Dá uma salva de palmas pra Saulinho aí. Jesus pegou ele de manhã, não foi, Saulinho? Ficou aqui o culto todo de joelho, né? Melhor estar de joelho aqui do que de joelho lá fora, né, Saulinho? Não é não? Você está em sua casa, né, pai? Por mais ex-Saulo chegando para se tornar como ele está aí. Amém? Bom demais. Gente, a gente está numa caminhada aí, né? A gente veio do especial de Páscoa. Depois do especial de Páscoa a gente teve o domingo da ressurreição. Depois teve o Azusa. E hoje é? Eu que sei, né? E hoje é o domingo da unção. Tem fogo aí, hein? Deus vai derramar fogo. Quer tirar uma foto minha? Vou ficar quietinho, vai tirar uma foto aí, vai. Vou fazer uma cara de quem não está cansado. Gente, bom demais. Então, e aí hoje é o domingo da unção. A gente queria tratar um pouco sobre isso, porque a gente vai ter um momento com vocês de oração e de consagração. Mas a gente queria fazer isso com entendimento, amém? Assim, fogo sem entendimento, fogo sem palavra é palha. Amém? Fogo sem palavra é palha, passa. Então eu gosto do fogo também, gente. Eu tenho um pezinho lá no negócio do Pentecoste, sabe? Mas eu amo a palavra. Então entre a palavra e o fogo ficou a palavra. Amém? Mas se tiver palavra e fogo, melhor ainda. Entendeu? Por que eu estou falando isso, irmão? Porque às vezes a gente faz isso sem maturidade, né? E a gente precisa ser maduro na fé. Eu queria ler um texto para vocês que está em Tiago 5. Chegamos com esse texto? Rapaz. Porque às vezes eu pego aí de surpresa assim, boto uns textos e não mando, sabe? Rapaz, eu estou lendo esse texto desde de manhã e vocês não anotaram. Tiago 5, 14 e 15, assim: está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros da igreja e estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Irmão, a gente vai tratar sobre unção, e a gente queria trazer um entendimento do que era a unção no Antigo Testamento e do que é a unção agora na Nova Aliança. Tá bom? Por quê? Porque faz total diferença a gente entender como era que se trabalhava a unção na Antiga Aliança e como se trabalha agora. Porque isso vai gerar em nós um entendimento de fato do que está acontecendo. E é importante demais você saber a sua posição hoje. O texto que a gente leu fala que se havia alguém doente na igreja, esse Tiago aqui não é o apóstolo, tá bom, gente? Esse Tiago é o irmão de Jesus. Quando ele escreve, se há alguém doente, unja com óleo e faça uma oração da fé. Então, na verdade, a oração da fé é que curava a pessoa. Mas o óleo servia para que a pessoa cresça de alguma forma. Tem pessoas que têm dificuldade às vezes de crer, e Deus usa modos naturais para fazer com que ative a fé dessa pessoa. Amém? Então o que a gente, como se a gente crê? A gente crê
através da palavra, que você já é ungido pelo Senhor, mas que Deus pode te usar com óleo ou sem óleo, né? No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, como é que se era? Como é que se praticava isso? A gente vai ler um texto lá em Êxodo 30, 25 a 30. É importante a gente tratar esse tema e qualquer outro tema sem sensacionalismo, né? Porque às vezes a gente faz com que uma coisa ruim se prolifere. Então, quem aqui já assistiu aqueles ou assiste, né? Vai assistir até hoje, que eu acho que agora não assiste mais não. Aqueles jornais de meio-dia, 1h, né? Não precisa falar o nome não. Aqui já tem cara, sabe o que eu tô falando. Sai de lá, minha irmã. O cara fica 2 horas, cara, falando do mesmo assunto. E aí traz a mãe, traz o pai, traz o irmão, traz a tia, a avó, a primeira geração, a segunda. Meu irmão, 3 horas falando da desgraça. E sabe o que é o pior? Tem gente que fica lá 3 horas assistindo. Por quê? Porque falar de tragédia ou fazer sensacionalismo, meu irmão, tem ibope. Você entende? E tem gente que faz isso com a unção de Deus. E a gente crê que a gente precisa ser responsável com a unção de Deus. A gente precisa ser maduro com a unção de Deus. Porque a unção de Deus, além de ser algo para nós, sério, é algo que transforma a vida. Deus não é sensacionalista, irmão. Deus é transformador. Deus muda as pessoas, transforma as pessoas. Então a gente precisa entender isso, para que faça sentido para nós. Lá em Êxodo 30, é a primeira passagem na Bíblia que fala sobre unção, né? Êxodo 30 diz assim, a partir do 25: façam com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumistas. Esse será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos. E tudo que neles tocar se tornará santo. Unja Arão e seus filhos, consagre-o para que me sirvam como um sacerdote. Então o texto está dizendo que nessa primeira menção, Deus usou o óleo da unção para consagrar a tenda, consagrar tudo que estava lá dentro, todos os utensílios, e para consagrar os sacerdotes. Não havia sacerdote ainda, Deus não tinha levantado, Deus estava levantando agora ali, através de Arão e seus descendentes, e ungindo eles. Por quê? Porque na antiga aliança, irmão, Deus derramava uma unção para algo específico, para que algo específico, alguém fosse capacitado para algo específico. Quantos lembram de Davi? Ninguém lembra? Amém. Eu posso falar cansado, vocês não podem não. Vocês têm que me ajudar. Davi, ele era o que antes de ser consagrado rei? E mais do que? iFood. Ele era entregador de marmita lá dos irmãos. Ele lá fazia o corre e entregava as marmitas. Irmão, então até então ele era o cara que estava lá cuidando do rebanho do pai. Aí Deus levanta um profeta e pede para ir lá ungir Davi. Ungir Davi a quem? A quê? A rei de Israel. A pergunta que eu faço para você: quando Davi é ungido rei, no mesmo dia ou um dia depois, a coroa foi colocada na cabeça dele? Então quer dizer que Davi foi ungido rei, mas não tomou posse no mesmo dia, né? Alguns estudiosos dizem que demorou 13, outros dizem que demorou 17 anos. O fato é que não foi no mesmo dia, demorou muito tempo, né? Mas eu pergunto para você, para Davi, para Deus, Davi já era rei? Por que para Deus Davi já era rei? Porque Deus derramou uma capacitação sobre Davi para reinar. Então Deus já olhava Davi como rei. Por quê? Porque a unção é uma capacitação que vem sobre a gente para fazer algo. E na antiga aliança, essa unção vinha para capacitar. Então Deus ungia profetas, Deus ungia reis, Deus ungia pessoas para fins específicos. Lembra de Gideão? Deus ungiu Gideão para um fim específico. Quando Deus faz o tabernáculo e tudo que havia lá dentro, e toda a tenda da congregação e tudo que está lá, Deus deu diretrizes bem específicas, tamanho, o corte, tudo direitinho. Não tinha pessoas meio que preparadas para fazer aquilo, mas Deus levantou pessoas para fazer igualzinho como Ele queria.
Então ele ungiu aquelas pessoas. Na antiga aliança, essa unção vinha sobre eles. E eles cumpriam isso. Então, a unção na antiga aliança representava, o óleo na antiga aliança representava o Espírito Santo, que vinha sobre a pessoa e capacitava ela. Estão aqui? Então, toda vez que fala sobre unção, está falando sobre o Espírito. Está falando sobre aquilo que haveria de vir. E na antiga aliança era uma sombra, para apontar para nossos tempos atuais. Na nova aliança, a coisa muda de figura. Na nova aliança, vem o Messias, vem Jesus. E eu queria ler um texto para vocês, que está lá em Lucas 4, 18 e 19. O texto diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Irmão, esse texto que Jesus está lendo esse texto, e Jesus está lendo esse texto sobre ele. Só que esse texto ele foi proferido antes, primeiramente, 700 e poucos anos antes de Jesus, com o profeta Isaías. Lá no capítulo 61, Isaías vai dizer e proclamar e se profetizar que o Espírito do Senhor vinha sobre ele. E quando Jesus lê esse texto, ele finaliza dizendo: hoje se cumpre essa escritura. Mas perceba que Jesus lê dizendo que o Espírito do Senhor está sobre ele, porque Jesus já é o próprio Deus. Só que esse Espírito vem sobre ele para capacitá-lo a viver o propósito de Deus. Eu fico imaginando, se Jesus, que é o Messias, que é Deus, o Espírito do Senhor foi sobre ele, o que dirás sobre nós, irmão? Sabe o que dirás sobre nós? E aí a palavra diz que esse Espírito veio sobre Jesus e ungiu para fazer o quê? Fazer com que Jesus cumprisse o propósito. Qual era o propósito? Pregar as boas novas. Qual era o propósito? Pregar o ano aceitável do Senhor, pregar a liberdade aos presos e recuperação das vistas aos cegos. Ou seja, tudo que Jesus precisava fazer aqui na terra, o Espírito do Senhor veio sobre ele e capacitou ele a fazer. O que dá a entender que nós precisamos da unção do Espírito para viver aqui na terra, irmão. Nós precisamos da unção do Espírito para caminhar aqui na terra e fazer a obra que Deus nos chamou para fazer. Vocês estão aqui? Por quê? Porque eu entendo que nessa nova aliança, essa unção, além de vir sobre, ela está dentro de você. Então, Jesus era o próprio Deus e recebeu uma unção sobre. Ah, pastor, e eu agora só vou receber uma unção sobre? Não, você agora também já recebeu. Se você já recebeu Jesus na sua vida, você tem uma unção dentro de você. Porque percebeu, eu disse que lá atrás, que o óleo da unção representava quem? O Espírito Santo. Agora a gente há de convir que o óleo não andava na mão das pessoas, a gente carregava para cima e para baixo, andava dentro de algum recipiente, sim? Dentro de um vaso. Então, se o óleo na antiga aliança era o Espírito Santo, e ele precisava de um vaso na antiga aliança para carregar, isso quer dizer que se o Espírito Santo está dentro da gente e esse é o óleo, quem é o vaso? Então, você é o vaso. Você entende? Você é o vaso que carrega o Espírito Santo dentro. A palavra Jesus Cristo, Jesus, Messias, na verdade Jesus vem do Jeová, e sus é do verbo grego souzo, quer dizer salvação, mas o Cristo quer dizer ungido. Então Jesus é o Deus ungido, o Deus que salva ungido. Só que o Cristo ungido veio morar dentro de você e te ungiu você. Para quê? Para uma finalidade, irmão. Ungiu você e capacitou você. Agora, pastor, então quer dizer que se eu orar sem um óleo, e nós vamos orar com o óleo daqui a pouco, tá bom, irmão? Mas se eu orar sem o óleo, Deus me ouve e opera milagres do mesmo jeito? Lógico. Porque o poder não está no óleo físico, irmão. O poder está em Deus, que opera através de você. Porque Deus ungiu você, entende? Então, pastor, é errado eu usar o óleo? Não, também. Não é errado. É errado você se colocar numa posição legalista e pensar que Deus só vai usar sem o óleo. Ou Deus só vai usar com o óleo. Você entende? Por quê? Porque tem pessoas que vão crer quando simplesmente você pegar o óleo e passar nela, irmão. E está tudo bem. E tem pessoas que você vai orar e não vai tocar ainda, não vai precisar de nada, mas ela já vai crer.
Entende? O que a gente precisa sair é de uma posição legalista e dizer que Deus só opera de uma forma. Então a sua consciência hoje que eu quero é: eu nasci de novo, Jesus habita dentro de mim, eu sou ungido, eu carrego o poder de Deus dentro de mim. E quando eu tocar em pessoas, quando eu liberar algo para pessoas, elas vão receber e vai acontecer. E hoje, nessa noite, a gente vai ungir sim com óleo. Por que isso? Porque, vamos lá, o batismo nas águas, tá bom? Para contextualizar, o batismo nas águas, ele salva? Quem disse sim? Não precisa se acusar não, brincadeira. O batismo nas águas não salva. O que salva é o batismo no corpo de Cristo. E quando que você foi batizado no corpo de Cristo? Quando você recebeu Jesus. Quando você recebeu Jesus, você foi batizado no corpo de Cristo e você está salvo. Vamos supor que você recebeu Jesus, mas não deu tempo de você se batizar nas águas. Então você está dizendo para mim, porque eu não me batizei nas águas, eu não estou salvo? Como é isso? Então, se eu for batizar nas águas, eu sou salvo. Então é mérito meu. Você entende? Foi o que eu fiz. Eu me batizei nas águas, fui salvo. Aí. O mérito está meu. Quem não se batizou, não tem mérito, não vai. Não, o mérito da salvação é de Jesus. Eu sou salvo porque Ele fez por mim. E eu só creio e recebo. Mas por que então é importante eu batizar nas águas? É importante eu batizar nas águas porque o meu batismo nas águas é um testemunho de fé para quem está vendo. Quem está assistindo o seu batismo está olhando para você e falando: uau, eu quero isso para a minha vida. Por quê? Porque o batismo nas águas é uma parte externa daquilo que já aconteceu dentro. Então simboliza algo que já aconteceu dentro e você está fazendo externo para que a pessoa olhe e creia. Na mesma forma, é o óleo. É algo externo que às vezes as pessoas precisam ver para crer. Outras não. Mas eu acredito muito que como igreja, a gente carrega, quando a gente anda em unidade, uma bênção liberada por Deus. Tem coisas, irmão, que só acontecem na igreja. Tem coisas que só vai viver na igreja. Por quê? Porque a igreja é um lugar místico, né? Porque às vezes a gente pega o óleo e também a gente faz tipo uma superstição, né? Já viu aqueles caras que andam com óleo aqui no bolso assim? Aí na hora de orar, aí esqueceu o óleo em casa. Aí apareceu a oportunidade. Eu vou em casa aqui e volto. Isso é superstição, irmão. Sabia que tem crente supersticioso? Eu sou um deles. Eu assisto o jogo do Bahia, Aí eu falo: eu sei, Deus, que você não está nesse negócio, não. Sei que não tem nada a ver, né? Porque às vezes eu não consigo, Deus é mais forte que eu. Aí eu fico com vergonha de mim, sabe o que eu faço? Eu cruzo meus braços e cruzo os dedos para ninguém ver que eu estou com o dedo cruzado. É porque eu criei, todos os supersticiosos é assim, pô. Ele criou na cabeça dele, tipo assim: eu não lembro quando o meu time tomou o gol, quando eu estava com o dedo cruzado. Aí eu cruzo os dedos, entendeu? Mas isso aqui não funciona nada. Tem o cara que continua aí, tá vendo? Eu tenho tempo sem tomar gol, continua. Tem um cara que fala assim: eu só assisto o jogo do meu time com aquela camisa. Aí o time entra numa draga, tá perdendo todo mundo. Sabe o que ele faz? Não vou botar aquela camisa porque... Você entendeu? Não é a camisa. Ele já sabe que o time tá ruim. Aí ele não quer perder a superstição da camisa. Sabia que tem gente que faz a mesma coisa com óleo? Por quê? Porque essa é a parte humana, irmão. Só que o óleo não foi feito para isso. O óleo é uma ativação de fé. Serve para ativar a fé de alguém. Irmão, tem pessoas que você vai orar, que às vezes você não precisa nem falar. Você vai pensar em orar, o cara já recebeu. Você entende isso? Mas também eu entendo que a gente pode usar tudo que Deus disponibilizou para a gente. E nessa noite, a gente vai liberar através do óleo. A gente vai consagrar o quê? Tudo, irmão. Consagrar a sua vida. Consagrar uma direção que você precisa. Eu gosto de 2 textos que eu separei aqui para a gente. Deixa eu ver se está fácil aqui. Peraí. Aqui, 2 textos. O primeiro está lá em 1 João 2,27, que diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. A gente falou sobre isso, não? E não precisa que alguém ensine, mas
como a unção dele recebida, que é verdadeira e não é falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Então, a Bíblia está dizendo que a unção de Deus nos ensina. Então, quando a gente orar com mole, a gente crê que Deus pode te ensinar a, de repente, sair de uma situação que você está difícil. Ele pode trazer e te ensinar uma palavra que você leu e você esqueceu, e Deus te trazer à memória como um escape para a sua vida hoje. Ele pode te ensinar, de repente, a ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho. A unção tem essa capacidade de nos ensinar. Olha um outro texto que está lá, em Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Então a unção tem a capacidade de despedaçar jugo, irmão. Às vezes você está passando por um perrengue aí, sabe? Você já tentou de todo jeito. Às vezes você tem um vício aí na sua vida que você não consegue se libertar. Você é um crente, cara, você ama Jesus, você sabe que Jesus te ama, mas algo está te aprisionando e você não consegue sair de um vício. A unção de Deus quebra o jugo. Então a gente vai orar e de repente você é viciado em alguma coisa, Deus pode operar um milagre através dessa unção, e quando você se deparar com essa droga que você não consegue se libertar, você tem ânsia de vômito e não conseguir mais usar. Você entende isso? Por quê? Porque a unção de Deus quebra o jugo, quebra a corrente, aquilo que te aprisiona. E é isso que a gente vai buscar nessa noite. Como? Como igreja. Como que isso vai acontecer? Com a expectativa que você está colocando no seu coração de receber algo. Então, meu convite nessa noite é que você comece a alimentar a sua fé com tudo que eu estou falando. Irmão, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu gosto da versão que fala a palavra de Cristo. É por isso que eu trouxe o óleo e a unção na visão de Cristo para você. Porque quando Cristo é visto, gera fé no seu coração. Então eu quero que você coloque expectativa de que Deus pode operar algo na sua vida agora. Pastor, meu casamento está por um fio, eu não sei mais o que fazer. A unção de Deus pode te ensinar o que fazer. Pastor, a minha vida está uma miséria, eu não consigo romper em nada. A unção de Deus pode quebrar esse jugo e te fazer prosperar. Enfim, a unção de Deus, ela é inteligente, irmão. E ela vai no lugar que você não pode ir. E ela alcança o lugar que você não pode alcançar. Amém? Vocês estão comigo? Estão entendendo o que eu estou falando? Então não é sobre religiosidade. E não é sobre legalismo. Mas eu acredito demais que Deus opera em unidade. Irmão, eu sei que se você for para sua casa, fechar a porta do seu quarto e buscar o Senhor, Ele vai falar com você. E eu sei que Ele vai liberar sobre você uma unção lá. Eu sei disso. Isso é fato, é bíblico. Mas eu acredito demais que algo que você precisa, que talvez você não consiga no seu quarto, e que Deus liberou essa porção para a igreja. Já experimentou orar por algo que você sabe que Deus prometeu para você, mas você não tem fé suficiente para receber ou crer? Você já tentou sozinho e não conseguiu. Mas quando você chega na igreja, que você compartilha com alguém, e alguém começa a crer com você, e você fala, eu sei que Deus falou comigo, mas eu não estou crendo o suficiente. A pessoa fala, mas eu estou crendo com você. Vamos orar juntos. E aí você sai da igreja, parece que se regozijado, falando, rapaz, eu estou crendo. Eu entrei sem crer direito e agora eu estou crendo. Por quê? Porque você compartilhou, e a igreja tem esse poder. A Bíblia diz que Deus libera uma bênção na unidade. Então, como igreja, a gente vai fazer isso agora, amém? E nós cremos que Deus vai liberar sobre a sua vida, irmão. Deus vai liberar sobre a sua vida. Irmão, Deus se importa com a gente. E Ele quer liberar para que a gente prospere e seja generoso com outros. Então, a gente vai organizar aqui o nosso baba. Nosso baba organizado, nosso baba santo. Para que as coisas aconteçam. Com ordem, com decência. Deixe Deus fluir. Abra o seu coração. Deixe Deus fazer o que Ele quer fazer. Pastor, eu estava com algo no meu coração, mas eu estava no caminho e Deus brotou, Deus colocou no meu coração uma outra situação. Deixe Deus operar. Deixe Deus fazer do jeito dEle, da forma dEle. Sabe, eu acredito muito que você pode ter chegado aqui frio, mas Deus pode quebrar esse jugo da incredulidade e ativar você novamente. E aquecer. A gente já vive isso há algum tempo, e a gente tem testemunhos e testemunhos desse momento, de pessoas falando o que aconteceram na vida deles. Então o que eu estou falando para vocês não é algo teórico, irmão, é prático. Acontece.
E eu acredito que depois dessa noite aqui, você vai sair, receber o seu milagre e vai poder testemunhar do que Deus tem feito na sua vida. Amém? Então deixa eu organizar aqui. Ó. A gente vai fazer da seguinte forma. Quem está sentado desse lado, a gente vai começar com a fileira do fundo, horizontal, tá bom? Quem está sentado desse lado aqui, vai sair, se quiser receber. Pastor, é obrigado? E não é obrigado, irmão. É se você crê, se você está com expectativa, se o seu coração está aqui, se você está ansiando por isso, a gente vai unir a nossa fé com a de vocês. Pastor, eu não quero. Tá tudo bem, irmão. Tá tudo bem. Mas vamos fazer assim. Quem está sentado lá no fundo, nessa coluna aqui, vai sair por aqui, por onde o pastor está, vai vir. Cadê minha equipe gospel? Minha equipe gospel. Chama minha equipe gospel, minha equipe ungida. Minha equipe trabalhada no Espírito Santo. Você dessa coluna vai sair por aí, vai vir aqui. Distancia mais um pouquinho. Vai lá, Felipe, por favor. Vai sair por aí, vai vir aqui, vai receber a oração e vai voltar pelo centro. Beleza? A galera desse lado de cá vai sair por aqui, vai vir por essa linha aqui, vai receber a oração e volta pelo centro. A gente começa com a linha de fundo, a galera daqui vai para cá, a galera daqui vai para cá, e aí a gente vem. Quando a linha voltar, vocês vão saindo até a gente chegar aqui na frente. Amém? Ficou claro? Gente, qual o motivo que pode me levar a receber essa oração, irmão? Qualquer motivo. É uma oração de consagração. Você pode vir para aqui e de repente orar pela sua mãe que está em casa, pelo seu tio, pelo seu pai, enfim, se consagrar, pedir a Deus, eu preciso de direções dentro da minha casa, eu quero que isso acabe na minha casa, eu não estou conseguindo fazer nada, eu preciso de sua ajuda. Nós cremos que há um jugo a ser quebrado e Deus pode liberar uma estratégia para você. Enfim, então não limite Deus. Pode acontecer qualquer coisa. Você pode estar com uma enfermidade, vir para cá, unir a sua fé com a nossa e Deus te curar aqui. Então, vamos fazer isso com temor, com respeito, mas com muita fé, que Deus está no nosso meio e Ele quer operar. Estão comigo? Amém? Se você está aqui nessa noite, Jesus está te convidando. Jesus quer te dar vida em abundância. Jesus está te chamando para perto. Ei, como Criador, Ele sabe o que você precisa. Então nessa noite eu quero convidar você que estava distante, ou que nunca fez uma decisão no seu coração de entregar a sua vida para Jesus. Se você está me ouvindo, eu quero que você faça um sinal bem alto com sua mão, levantando ela. E esse sinal eu vou entender que é você dizendo para Jesus: Jesus, eu estou voltando. Jesus, eu estou voltando. Jesus, eu decido nessa noite entregar a minha vida para o Senhor. Não dá mais para viver sem o Senhor. Então, se é você, dá um sinal para Jesus bem alto. Levanta sua mão. Tem alguém aqui que precisa entregar sua vida para Jesus ou voltar nessa noite? É só um sinal. Esse sinal não é para mim, é para o Senhor falando: Deus, eu me rendo. Deus, eu volto. Deus, eu me entrego. Alguém aqui nessa noite entregando a sua vida ou voltando para Jesus? É só levantar a mão. Alguém entre nós? Todos salvos? Glória a Deus. Glória a Deus. Dá um abraço nela aí, Thay. Aos 49 do segundo tempo, o juiz disse que deu mais 1 minuto. Pode ir aos 50. Cadê você? Cadê você que vem junto com nossa irmã entregar a vida? Melhor passo, melhor decisão, melhor lugar de voltar para Ele. Tem mais alguém aqui? Só levantar a mão e correr para os braços dele. Ei, nos braços dele não tem julgamento.
Nos braços dele não tem condenação nem culpa. Há 2 braços de Jesus abertos falando: volta bem, eu amo você. Eu digo 1, 2, 3. Alguém? Vamos orar com nossa irmã que tomou uma decisão importante de voltar. Com saudade dele, por isso você voltou. Vamos orar com ela. Jesus, nesta noite eu quero declarar que o meu coração é teu. Obrigado por não desistir de mim. E eu quero declarar também: Senhor, eu te amo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.